Fala, povo, hoje não tem abertura tradicional. Hoje eu estou rouco, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Para você, para mim, para o meu convidado. Nós vamos falar hoje sobre RH. E eu trouxe um especialista na área, que é o Anderson Medeiro. Ele é consultor de recursos humanos, especialista em recrutamento e seleção. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui. Mesmo rouco, eu sei que o programa vai ser incrível. Ô Marcelo, com certeza. Eu que agradeço o espaço, ter me dado essa oportunidade de poder vir aqui, falar com você, falar com os nossos ouvintes, esclarecer um pouco dessas dúvidas sobre recrutamento e seleção. Perfeito. E a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como é que foi a sua trajetória para se transformar nesse profissional exemplar que você é hoje? Olha, hoje, voltando um pouco lá da minha história, eu comecei aos 17 anos de idade. Fui office boy, como muitas pessoas dos ouvintes aí vão se identificar. Aquele menino que fazia banco, andava com a sua pastinha ali. Tá entregando a idade, hein? Eu andava ali com a sua pastinha para pagar os boletos ali da empresa. Foi uma empresa aqui de Jundiaí, sou nascido e criado aqui. E tive essa oportunidade de ser office boy aí por um período de 1 ano e meio. Na oportunidade, me ofereceram uma efetivação e eu tive a oportunidade de conhecer o departamento pessoal. Ali eu comecei apontando o cartão de ponto, fui migrando ali para recrutamento e seleção de vagas mais operacionais, aprendi folha de pagamento e ao longo da minha história, saí da última empresa como consultor de coordenador de recursos humanos e agreguei bastante expertise aí ao longo desse tempo. E quanto tempo você está nessa área? 22 anos. E assim, mesmo atuando por esses 22 anos, eu vou te perguntar, nessa área de RH, por que você escolheu especificamente recrutamento e seleção? Marcelo, dentro do recursos humanos, nós possuímos vários subsistemas, né? Então nós temos a parte de departamento pessoal, a parte de treinamento e o recrutamento e seleção, eu confesso para você que não era a área que eu mais gostava. Ao contrário, eu fugia dessa área, porque era uma área que eu tinha que ter comunicação com as pessoas. Entendi. Eu tinha que entrevistar e eu tinha que perguntar sobre a vida das pessoas. Era olho no olho. Era olho no olho. E ao longo do tempo, eu fui me apaixonando pelas histórias, pela oportunidade de conhecer um pouco mais da família que estava por trás daquele profissional. E a pandemia me deu essa virada de chave. Na pandemia, nós passamos a fazer recrutamento e seleção de uma forma online, 100% online, por conta aí do distanciamento, né, sanitário. E me fez total sentido na minha vida. Eu comecei a ver que naquele momento, o que eu fazia, realmente eu estava sendo um decisor na vida daquele profissional. Era muita gente desempregada, da noite pro dia, e eu trabalhava numa empresa que fazia cilindro para gases especiais, oxigênio. Que o mundo estava correndo atrás do respirador e do cilindro de oxigênio. Então eu estava recrutando profissionais para colocar os cilindros para os hospitais que estavam necessitando. E ali foi uma virada de chave. Legal. E hoje você tem uma empresa, me corrija se eu estiver errado, o nome é Rise. Exato, Isso. é Rise. Qual que é o propósito da tua empresa? Marcelo, hoje o propósito não é só... As pessoas me confundem como uma agência de empregos. E eu costumo dizer que é parecido, mas não é igual. Por quê? Eu não faço simplesmente um encaminhamento de currículos hoje para as empresas. E eu já tive experiências com algumas agências no meu dia a dia que eu vivenciei um pouco disso. Então o meu trabalho hoje é o quê? É conhecer aquela empresa que eu vou entregar o meu trabalho, conhecer a cultura da empresa, conhecer os profissionais que ali integram o time para que eu consiga fazer um recrutamento e seleção o mais assertivo possível. E o que a gente fala, principalmente nessa área, a gente sabe que existem várias empresas, né? Umas melhores, outras quebra-galho, e a gente sempre sabe que existe um diferencial entre uma e a outra. E eu te conheço por indicação de um grande amigo meu, e eu sei que tua empresa é fera. E eu queria que você falasse um pouco mais do seu diferencial. O que os clientes podem esperar da Rise? Olha, o que você pode esperar da Rise
e do meu trabalho como um profissional de recrutamento e seleção é o quê? Eu não simplesmente vou fazer um recrutamento e seleção para entregar um candidato só porque você precisa ou porque eu tenho a intenção de simplesmente lucrar com essa contratação. Mas o meu diferencial é entregar um profissional realmente alinhado ao que você precisa, dentro da cultura, dentro das necessidades que você precisa, tá? Para que você consiga reter esse profissional de fato. Para que quando você precise de uma nova contratação, que eu espero que seja um longo tempo, que você me contrate novamente, tá? Esse é o meu maior objetivo, entregar um serviço de qualidade. Legal. Eu queria falar de 2 assuntos. Eu vou falar um pouquinho da inteligência artificial, a gente vai perguntar algo sobre isso, mas eu queria entender essa nova geração, como é que está o comportamento deles baseado em emprego, em trabalho, que são coisas diferentes, e a gente vê muitas vezes que existe uma diferença de gerações, de comportamentos, de pensamentos. Como é que você, dentro da agência, consegue avaliar isso? Marcelo, eu queria dizer para você que tanto as novas gerações quanto as nossas gerações, você vai ter dificuldade com os 2 públicos, tá? Você tem profissionais da nova geração que são imediatistas, que são antenados ali à tecnologia, eles já nasceram na era da tecnologia, coisa que diferente da nossa faixa etária, nós tínhamos que perguntar se sabe mexer com a parte de informática. Essa geração não. Excel, né? Word. Essa geração, isso já faz parte deles, né? Eles já dominam isso, né? E você tem hoje a dificuldade também com o pessoal das antigas gerações, com a questão do comprometimento, tá? Comprometimento, as novas gerações também, que são os chamados soft skills, né? Entendi. Que são ali toda a parte que envolve o comportamental mesmo do profissional. Eu costumo dizer que assim, a parte técnica, hoje a gente aprende. Nós temos aí a própria IA, que nos ensina, que tem um vasto conteúdo aí de material na internet, né? Que você pode fazer uma consulta rápida e se inteirar de vários assuntos, né? Mas o comprometimento e a vontade, o querer, isso é de cada um. E isso você tem também nas novas gerações. Mas em ambas você tem dificuldade. Tem que buscar o equilíbrio, teoricamente, dos 2 lados, né? Exatamente. Porque eles vêm trazendo boas informações e, ao mesmo tempo, o outro lado é mais fechado, não está aberto para tanta inovação, né? Exato. E eu gosto de dizer também que hoje a empresa ela precisa desse mix de gerações, justamente para trazer essas novas ideias, esses novos conhecimentos. Isso agrega muito para o corpo da empresa. Legal. E a gente falou aí um pouco da inteligência artificial, a tal IA, né? Ela tem alterado alguma coisa? Tem transformado o nicho de recurso humano? O que tem agregado de positivo? O que é negativo? Tem. Ela tem agregado bastante. Inclusive, no último feira de recursos humanos que nós tivemos em São Paulo, hoje já tem robô fazendo entrevista com profissionais. Robô. Hoje você já tem uma plataforma que o candidato ele é entrevistado pela plataforma. E ele consegue entrevistar de fato, em cima de um script, de um prompt que você coloca ali por trás, né? Para fazer a entrevista. Só que eu ainda acho que a sensibilidade e o feeling do entrevistador, infelizmente não, felizmente a IA ainda não conseguiu substituir. Porque é muito do coração, é muito da expertise. O feeling, né? É o feeling de experiências, entendeu? Mas hoje já acontece isso. E assim, positivo. Hoje eu não consigo me ver trabalhando sem IA. Minha área, recrutamento e seleção. Hoje eu consigo fazer toda a parte do recrutamento, o script da vaga, o desenho da vaga para o anúncio, tudo através de IA. Que se eu não tivesse, eu teria que pagar talvez alguma empresa de marketing para fazer aquelas artes, aqueles posts, para que eu pudesse postar hoje nos grupos de vaga, né? Entendi. Então isso é um ponto positivo. E agora vamos ir para o outro lado do balcão, como dizia meu avô. Para o candidato, o que ele precisa ter
além do preparo, dedicação, do empenho, o que ele pode fazer para aumentar a chance dele de ser contratado? Nós falamos aqui sobre os soft skills, né? Que são a vontade, o comprometimento. Eu acho que isso é muito bem visto hoje pelos recrutadores. Então, assim, seja honesto consigo mesmo e com o entrevistador no momento de uma entrevista. Procure estudar um pouco sobre aquela empresa ao qual você vai fazer entrevista, para que você não seja pego de surpresa, para que você se prepare para uma boa entrevista também. Mas principalmente isso, a sinceridade, vá de peito aberto, vá com vontade, pode ser a oportunidade da sua vida. Então, eu deixo esse recado. Vamos falar um pouquinho de aparência. Vou pegar um exemplo meu, né? Hoje eu tenho um monte de tatuagem. Sempre tive. Porém, quando eu trabalhava voltado para a parte de palestras, cursos e treinamentos, eu sempre trabalhei com manga comprida, um terno ali, uma gravata, dependendo da situação. Porque sempre tive aquela frase, a primeira imagem é o que fica. E o público, para você ganhar depois dela ter a visualização da tua skin, vamos dizer assim, é mais difícil. Então eu lembro uma vez, cara, eu tava dando uma palestra em Manaus, um calor desgranhento, mas eu tava lá alinhado. Quando eu passei pro podcast, os meus primeiros eu fazia com camisa social e gravata. E eu ouvia muito, eu não vou dizer que é crítica, mas muitas dicas do tipo, cara, podcast é uma parada mais informal, vai mais assim, sabe? Eu ainda tô nesse teste, né, me sentindo até um pouco mais à vontade. Mas eu digo, dentro do RH, para entrar numa multinacional, entrar numa empresa, ainda tem aquele conceito antigo, ou já é mais Google, já é mais Meta, que vai de qualquer jeito, entre aspas, tem a sexta-feira para jogar ping-pong e assim vai. Por isso a importância, né, até na pergunta anterior, de você entender um pouco da cultura da empresa. Hoje você entrando no site da empresa, você consegue ter uma boa ideia com quem você vai se deparar. Entendi. Né? E assim, isso que você explicou, super válido, isso realmente aconteceu muito, principalmente num passado, né? Onde as pessoas, infelizmente, eram julgadas pela sua aparência. Mas hoje esse paradigma ele tá sendo um pouco quebrado, né? Hoje você tem excelentes profissionais e isso não está atrelado à imagem dele, né? Mas também depende muito da cultura da empresa. Qual é o público-alvo que aquela empresa vai atingir? Entendi. Eu pegando um gancho aqui, eu lembrei... Cara, já não faço nem mais ideia de quantos anos. A partir daquele momento eu passei a usar a barba. Comecei com cursos de leitura dinâmica e memorização. E eu sempre fui muito atiradão. E eu mandei, na época não tinha Google, não tinha nada. Eu mandei um e-mail pro Abílio Diniz, porque eu ouvi na rádio que ele estava dando uma palestra na Faculdade Bandeirantes em São Paulo, que o brasileiro precisava investir mais em curso, em cultura. E eu tinha uma recém-empresa de leitura dinâmica. Falei, deixa eu me aventurar. Mandei lá o e-mail, dia seguinte de manhã tava lá, Abílio Diniz. Falei, resposta automática. Aí ele, eu tinha 20 e poucos anos. Senhor Marcelo, tal, não sei o quê. Mande sua proposta, nós investimos sim. Cara, me deu um piripaque do Chaves, porque eu falei, e agora? Era o primeiro contato. E aí montei o meu currículo lá, fiz o esquema e acabou dando certo. Fiz uma reunião com ele, um molecão, e eu fiz 5 turmas no Pão de Açúcar, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. E aí, irmão, no primeiro dia tinha um senhor que virou e falou assim, e escutei, eu tava arrumando o data show, esse moleque que vai me ensinar alguma coisa, comentando com outro. E ali eu já dei o meu melhor mais ainda. Quando terminou, a galera gostou, aplaudiu. Eu fiz questão de ir no cara. Prazer, Marcelo, vulgo moleque. E aí depois eu continuei. Por que eu tô falando isso? E a partir daquele momento eu falei assim, por exemplo, hoje eu tenho 51. Muita gente diz que eu não aparento, mesmo com a barba, já tá branca.
Mas assim, existem posturas e comportamentos que às vezes a gente precisa mudar a chave porque a gente está passando uma imagem para outra pessoa. Faz sentido isso? Faz sentido. Faz sentido. Isso, infelizmente, acontece, né? Eu já passei por uma situação parecida também. E olha como marca, né? Você tem essa história de quando você tinha moleque, 20 e poucos 22, 23 anos. E eu também, nessa última empresa que eu trabalhei, eu escutei algo parecido de um dos gerentes, né? Quando eu fui para ser apresentado na empresa, no onboard. Sendo apresentado ali pelas áreas e eu ouvi também. Um homem no RH não vai dar certo. RH é mais para mulher. Isso me marcou. E ao longo desse tempo também eu fiz questão de mostrar, né, que ele estava errado. Perfeito. E por isso, e eu acredito que eu tenha conseguido, porque eu fiquei 13 anos na empresa. Legal. E passado isso, a gente fala assim, é engraçado, né? A gente tira isso como um humor, mas na hora a gente fica bravo. E falando de engraçado, tem alguma situação engraçada que você já tenha, ou inusitada, que você passou durante esses anos todos? Tem. Um caso que você fale, marcou minha carreira profissional? Tem algumas. E essa também, as pessoas que fazem indicações de profissionais, vai se identificar, né? Eu tive uma situação, vou voltar para a parte do recrutamento e seleção, em que eu tive uma indicação de um profissional que era até parente desse rapaz que trabalhava com a gente na empresa, e era um excelente profissional, aquela pessoa que ele estava indicando. Tinha os seus hard skills, assim, os melhores, né? Vários cursos técnicos voltados para a área. E no momento da entrevista, ele chegou ali de moto na portaria e tinha o porteiro, achou estranho, né? Porque ele desceu no portão de entrada ali da empresa, e ao invés dele entrar com a moto andando, ele entrou com a moto empurrando para colocá-la no estacionamento. Caramba. Por que ele não chegou com a moto andando, montado em cima dela? E aí ele deu uma volta, assim, na frente da portaria e foi lá no estacionamento e colocou a moto. E aí anunciou que o rapaz veio pra fazer entrevista e tudo mais. E aí me contaram essa história, antes até de eu fazer a entrevista, né? E aí eu falei, eu vou ficar um pouco mais atento. E aí ele entrou pra entrevista e tudo mais, ali com a sua pastinha preparada, acho que tinha uns 15 currículos ali voltado pra área técnica, né? Um excelente profissional, de fato. Tinha estabilidade, ficou bastante tempo na empresa que trabalhou. Enfim, ele estava alcoolizado. Na conversa, Mentira. eu percebi que ele estava alcoolizado. Então, assim, aquela atitude que ele teve, ele não estava em sã consciência. Entendeu? Ele estava nervoso, ele queria muito que a vaga desse certo, e um monte de chicletes que eu acho que ele queria tirar o hálito e tal, mas ele estava alcoolizado. E aí, assim, recrutamento e seleção não é só olhar currículo e a gente olhar ali as competências, as experiências. É um conjunto de fatores, né? Uma boa entrevista, por fim a gente acabou tirando referência depois desse profissional e a gente descobriu que ele, infelizmente, ele tinha esse problema. E existem, óbvio que você não vai entregar aqui de bandeja, né? Mas existem perguntas específicas para você analisar comportamento, o lado emocional, a forma com que o candidato ele reage. Tem técnicas por detrás? Ou não vou dizer que é aleatório, mas assim, é no feeling? Não é no feeling. O feeling ele conta bastante também, porque ao longo da experiência você acaba adquirindo isso, até com as entrevistas, a quantidade de entrevistas, mas as perguntas elas incomodam. E quando você faz uma pergunta para o candidato, que você vê que ele não foi tão convincente, você começa a cutucar e ir um pouco mais profundo. Até você colocar ele numa situação desconfortável. E aí você consegue tirar uma melhor análise. Entendi. E falando do lado emocional, né? Hoje em dia a gente vê muito treinamento motivacional, inteligência emocional, capacidade de ter equilíbrio em situações de pressão, né? Como que você faz esse tipo de avaliação dentro das competências de cada cliente, vamos dizer assim, para ter essa valorização dentro da empresa? Olha, você consegue trabalhar com alguns testes psicológicos como apoio.
Você pode usar isso para você entrar mais numa alçada emocional, né? Até para não ficar naquela questão do achismo, do feeling e tudo mais. É algo mais técnico. E aí você pode trabalhar com alguns testes psicológicos para isso, né? Hoje você tem vários no mercado. Você tem tanto para atenção concentrada, quanto para essas partes mais comportamentais, como que o candidato reage sob pressão. Hoje você consegue através dos testes. Entendi. Antigamente, eu tô tentando lembrar aqui, você tá falando, eu tô tentando buscar, mas eu não lembro. Lembrei. Teste vocacional. Antigamente existia muito isso. Às vezes você comprava até em banca de jornal para tentar fazer. Ainda existe esse caminho. Os testes eles estão mais avançados de acordo com a evolução do tempo, das escolhas de cada candidato. Porque eu falo assim, conheço muita gente, e eu sou incluso nisso, que fiz uma profissão que eu não queria porque tive pressão da família. Ah, não, tem que ser doutor. Ou é médico, ou é engenheiro, ou é advogado. E eu gostava mais de matemática, fui pra... Só que eu descobri que era o que eu não queria. Então eu sei que eu tenho uma faculdade, ela, com todo respeito a ela, foi inútil. Sempre gostei de esporte. Não deixaram fazer e acabei entrando na atlética da faculdade. Perdi ano com isso, repete, DP e assim vai. A pergunta que eu te faço, hoje seria importante você direcionar o aluno para aqueles lados mais humanos, mais exatos, mais da parte de biomédica, e hoje os testes de vocacionais ainda eles funcionam? Hoje, dentro da empresa, você consegue identificar isso nos candidatos. Os testes psicológicos, eles mostram isso também. Hoje você tem o teste DISC, né? Que você consegue ver a questão do candidato. Qual é a parte de dominância dele? Se ele é uma pessoa mais estável. Você não vai colocar uma pessoa mais estável, por exemplo, para uma área de liderança. Tá. Que hoje é um dos grandes problemas que as empresas vivenciam. Colocam bons profissionais da área técnica para lidar com pessoas. E às vezes a pessoa não tem traquejo nenhuma de gestão de pessoas. E isso poderia ter sido identificado através de um teste, um simples teste. Isso funciona nos dias de hoje. Voltando um pouco sobre o que você comentou sobre a faculdade, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre as gerações, né? Eu também cresci entendendo meu pai me falando que eu tinha que estudar para ser alguém na vida, que tinha que ter uma profissão para ter a minha casa, ter a minha família, né? E eu ouvi isso também recentemente de um palestrante, que também cresceu ouvindo muito isso. E quando ele chegou na idade de mais ou menos 40 anos, ele viu que o que ele fazia não era o que ele gostava. E aí ele largou tudo, né? E aí a gente fala sobre as gerações. Ah, mas as novas gerações, eles são muito imediatistas. Eles não querem hoje trabalhar para ter a sua casa, para ter o seu carro. Eles estão um pouco se lixando se eles vão ter uma casa, se eles vão ter um carro. Eles querem viver o hoje. Exatamente. E será que eles estão errados? Será que eles estão errados? Eles vão deixar para viver a vida quando eles tiverem 60 anos, que se aposentarem, né? Ou agora, um pouco mais longe ainda, né? Então, é esse conflito de gerações que a gente acaba pegando aí também. Legal. E, chefe, não sei se você acompanhou, eu vou fazer uma pergunta do que aconteceu esse final de semana, ontem, eu não sei especificamente. Obviamente, eu não vou citar nomes, mas quem está assistindo vai entender. Teve uma mentora de uma grande empresa que estava dando uma palestra. Não sei se você está a par disso, não. Acabei não vendo. Ela estava fazendo um grande evento, tipo esses eventos em Alphaville, de alto padrão, sabe? E uma das participantes fez uma pergunta para ela, do tipo, vou resumir do meu jeito aqui. Eu queria que você me falasse mais, fiz falando direto para ela. Qual é a diferencial da sua mentoria, que não é barata, das demais, para que eu possa entrar, porque não está me convencendo. Resumidamente foi isso. Mas depois eu vou te mostrar o vídeo, você não viu. Não senti nada agressivo. Senti de uma forma, normalmente uma bala, né?
E aí o marido dela se intrometeu, respondendo: dentro do nosso mercado, nós somos os melhores. Não tem ninguém melhor do que a gente. Nós faturamos vamos faturar em torno de 150 milhões no mês ou no ano, enfim. Sendo que faturamento não é lucro. Esse é um ponto. E aí ela se incomodou demais. E o que ela fez? Ela virou pra moça na mesa e falou assim: eu não quero você no meu grupo. Eu não quero você na minha equipe. E a mulher se sentiu muito mal. E depois ela estourou, tá bombando na internet. E ela falou assim: cara, eu só fiz uma pergunta. Eu não estava confortável. E eu postei um vídeo que eu lembrei de um vídeo aí eu posso falar o nome, o dono da Chili Beans, que passou por uma situação muitíssimo parecida. Estava num congresso, num seminário, o cara fez uma pergunta similar e ele pegou e explicou: nosso público não é para falar para todo mundo. Se eu falo para todo mundo, eu não falo para ninguém. Eu vou nichando, eu vou sendo o melhor aqui, o melhor ali. E o cara falou assim: você ganhou mais um cliente, mais um vendedor. Eu vou vender o produto para você. Então, onde estou querendo chegar? 2 casos muito similares, onde no meu mapa, na minha visão, eu senti humildade e eu senti soberba. E aqui eu sei que o comportamento dela, talvez a falta de inteligência emocional para lidar ali. Hoje ela fez um vídeo pedindo desculpas, falando que ela não teve um controle emocional, biriri. Mas nisso ela perdeu seguidores, Sim. Ela perdeu cliente, perdeu tudo. E aqui eu sei que o cara ganhou quem tá assistindo. Na tua visão, sem julgar lado A e lado B, por que às vezes, essa frase é minha, a soberba ela vai anteceder uma queda, seja ela digital ou presencial? Falando de recrutamento, fazendo uma analogia ali. Bom, eu acredito que ela achou, né, que ela já é grande o suficiente para que ela aquela pessoa que fez a pergunta para ela seja irrelevante para o negócio dela, né? Por quê? Porque incomodou. Acho que ela não teve resposta, não sabia como responder e não teve a inteligência emocional para conseguir se sair daquela situação. E eu acho que o que a moça perguntou, né, em cima do que você ilustrou, iria ajudar, na verdade, no processo dela, a ela vender mais, né? Eu acho que ela... Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, eu vou te mostrar o vídeo e na volta você dá a tua definição do que você entendeu, beleza? Perfeito. Estamos de volta, meu amigo já assistiu o vídeo, fez a análise dele e agora a gente vai trazer no perfil do RH. Obviamente a gente não vai colocar o vídeo, né, porque para não dar nenhum tipo de problema, mas é o que mais está se falando na internet no dia de hoje. E vendo o filme, que análise você consegue trazer num paralelo para dentro do RH, para as grandes empresas? Marcelo, acho que a pessoa dessa empresa foi infeliz, né, nessa resposta e nessa oportunidade que ela até perdeu, né, de ser uma pessoa mais agradável, de potencializar melhor ainda o seu negócio. Mas isso acontece muito nos dias de hoje e o entrevistador, o diretor da empresa, ele tem que tomar realmente muito cuidado com aquilo a forma como ele vai falar com as pessoas. Porque hoje a gente não pode falar, ninguém sabe mais que ninguém. Existem saberes diferentes, né? E você pode, de repente, trazer uma alusão assim, de um gerente entrevistando um estagiário. O gerente, de repente, achar que ele sabe muito mais do que o estagiário, por anos de experiência, de formação, enfim. Mas você tem que tratar as pessoas com respeito, né? Porque o estagiário ele pode conhecer algumas habilidades que você não tem. Eu vejo muito por esse lado. Legal. E falando agora, vamos para a ponta do balcão, vai. Falando das empresas, né? Quanto a elas, o que você acredita que elas poderiam fazer para dar continuidade, para ter maior atratividade, vamos dizer assim, para reter o funcionário na empresa?
Porque tem muito aquele negócio, 3 meses, não fica, vai, vem, e acredito eu, gasta-se uma energia muito grande, processo muito grande, dinheiro muito grande, para poder manter aquele funcionário. Exatamente. E quando a gente fala de valores, isso chama muita atenção do empregador, né? Hoje a gente fala que o RH, ele atua muito de forma estratégica dentro das empresas. Ele é um parceiro de negócios. Claro que se visa toda a questão do lucro ali na empresa e tudo mais, mas hoje só oferecer salário e benefícios já não é mais o suficiente para você conseguir reter esses funcionários. Hoje você tem que ter um bom ambiente de trabalho, você tem que ter lideranças bem treinadas. De nada adianta eu, como recrutador, achar a pessoa que você quer dentro daquele perfil que você desenhou e eu te entregar e você não lapidar essa pessoa e não cuidar dela dentro da empresa. Fazer uma boa integração, acompanhar essa pessoa durante o período de experiência para que ela se sinta valorizada e parte da empresa. Eu coloco o candidato para você. Você chega e não dá nem um bom dia para esse funcionário, desculpa, você não vai conseguir reter esse profissional. Então vai muito além do que a questão de salário e benefícios. Você tem que ter um olhar mais humanizado para esses candidatos. E é isso, é um trabalho, é o dia a dia. É simples. Pense, se coloque no lugar. Como que você gostaria de trabalhar na sua empresa? Você aceitaria tais condições a qual esse seu candidato se submete? É simples. E aí fica essa reflexão. Legal. Eu estava vendo outro dia no YouTube a forma no qual a Google, a Meta, como eles trabalham de uma forma, voltando para a parte de investimento que a gente comentou há pouco, de uma forma mais despojada. Na hora do almoço tem um tempo para eles jogarem videogame, descansar no puff, etc. Você acha que esse perfil para o Brasil funcionaria de uma forma, com uma escala maior, de várias empresas? Perdão. Ou acha que a cultura brasileira não tem muito esse lado? As pessoas iam passar mais tempo no videogame, iam passar mais tempo no cafezinho. Como é que você vê esse lado? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que você consegue, sim, implantar isso em algumas empresas, esse tipo de cultura, mas vai muito da forma como você vai controlar isso. Por quê? Provavelmente você vai ter algum planejamento de entregas, né? Em que você não cobra ali a questão do horário, em trabalhar 8 horas por dia, a forma como ele se veste, como ele se porta dentro da empresa, mas e a entrega? E o resultado? E o resultado? A meta, né? Exato. Então, acho que esse é o maior desafio. É você conseguir liberar e ter esse retorno financeiro que a empresa tanto espera. Acho que essa é a maior dificuldade. E você comentou que os benefícios não estão segurando mais, né? Na minha época era vale transporte e alimentação. Às vezes um plano de saúde. Hoje mudou muita coisa ou não? Mudou muita coisa. Na pandemia para cá, eu vi que muitos candidatos estavam procurando vagas home office, né? E isso está acabando. As empresas hoje já estão voltando mais para o critério presencial. Claro que existem várias exceções ainda, né? Que depende muito da questão de localização, de logística e tudo mais desse colaborador. Mas hoje o candidato ele não procura só... A gente costuma até falar, você acabou de citar, o vale transporte, a alimentação. Gente, vale transporte é complicado até a gente falar como benefício, né? Porque é algo ainda obrigatório que as empresas têm que fornecer. E o candidato, ele depende daquele vale transporte para conseguir trabalhar, né? Mas hoje ele olha muito mais do que isso. Um bom ambiente de trabalho, às vezes ele vale muito mais do que um benefício. Legal. A gente está quase chegando ao final do programa e eu vou fazer 2 perguntas em uma. Na visão do empregador e na visão do candidato, que conselho você daria para o candidato para que a eficácia dele seja maior, a chance dele entrar seja maior? E que conselho você daria para o empregador
no sentido, fica atento nesse ponto, nesse, cuidado para não vacilar nesse. Acontece muito disso. E numa resposta só, mais longa, para os dois lados, que conselhos você daria? Tá, e esse conselho eu falo... Fala para essa câmera. Vou falar aqui. olhando para aquela câmera ali. Bom, candidatos, um conselho que eu deixo para vocês, para que você seja aprovado naquele processo que você tanto almeja, procurar saber sobre a empresa. Se você já sabe o nome da empresa, a localidade, entra no site, pesquisa sobre a cultura da empresa, sobre fundação, isso é importante. E seja o mais honesto consigo mesmo, né? Na hora da entrevista, tente ser o mais transparente, não minta na entrevista, o entrevistador ele vai perceber. Ele pode fazer perguntas em cima de perguntas que vai te colocar na parede, então é melhor que seja sincero. E você, empregador, hoje realmente está difícil contratar, reter funcionários, mas aquela reflexão, seu pacote de benefícios, salário oferecido, as condições que você oferta para o seu candidato, se você fosse aquele candidato, você aceitaria? Então acho que esse é o primeiro passo. Nós vivemos hoje num país uma inflação alta, que as pessoas dependem daquele salário para sobreviver, então faça essa reflexão. Você aceitaria? E eu acredito que a gente olhando para isso, a gente vai conseguir ter propostas de emprego muito melhores e conseguir reter esses profissionais dentro da organização. Perfeito. E para a gente encerrar, eu estou em Jundiaí há quase 4 anos. Eu percebo que muitas pessoas, me corrija se eu estiver errado, elas querem emprego, mas não querem trabalho. Faz sentido essa minha analogia? Porque eu vejo em alguns... Eu não imaginava que Jundiaí fosse tão grande, principalmente no setor industrial, né, no fabril, enfim. Às vezes, o público não está qualificado, preparado para as vagas, e aí tá querendo esse lado de que, eu só quero um empreguinho. É mais ou menos isso, eu tô viajando. Não, isso acontece. Isso acontece bastante, principalmente quando a gente trabalha vagas mais operacionais, né? Porque a gente tem um polo industrial aqui em Jundiaí, que geralmente essas vagas mais operacionais, elas se nivelam. E quando você tem vagas que a diferença fica ali na questão atividade, mais penoso, menos penoso, o candidato com certeza escolhe e ele acaba optando para aquelas empresas onde ele vai ter um salário com menos esforço físico. E aí cabe essa reflexão também para o empregador. Vamos dar uma olhada aí para o mercado de trabalho, ver o que estão oferecendo de salário, de benefícios, para as atividades que a sua empresa está fazendo, para que você consiga ser competitivo dentro do mercado também. E por que eu te fiz essa pergunta? Umas 2 semanas atrás, meu carro quebrou. Foi pro mecânico, e aí ele me ligou, falando, Marcelo, o seguinte, eu tô com 2, 3 mecânicos com um problema, um tá com... Aí ele brincou, um dá piriri, o outro, a mãe morreu. E quando eu cheguei lá para pegar o carro, naquela semana, ele falou assim, olha, tô com a fulana aqui, que é a esposa dele, tá ligando pro pessoal pra gente fazer uma seleção de mecânicos novos. Cara, ela me mostrou. 27 candidatos mostraram interesse. 12 marcaram a entrevista. E você que é da área especialista, te pergunto, quantos você acha que compareceram no dia da entrevista? Eu posso dar um chute, né? Bem baixo. Eu vou colocar de 1 a 2. Nem um, cara. Eu falei, não acredito. E aí a outra funcionária tava lá ligando. Cara, e por isso que eu te fiz essa pergunta. Às vezes, o trabalho tá ali, mas a pessoa, né, não quer, ela quer um emprego, baseado tudo nisso que você falou. É muito surreal, né? É muito surreal. E o candidato hoje, a gente tem que entender que é uma realidade. O candidato, ele escolhe muito mais a empresa do que a gente está escolhendo o candidato. Isso é fato. Isso está acontecendo muito. Você marca a entrevista com o candidato e há 10, 15 anos atrás, você marcava a entrevista e o candidato ficava eufórico, desesperado. Exato. Se ele pudesse, ele ia naquele momento para fazer a entrevista. Hoje não. Hoje o candidato fala para você, mas eu posso ir na sexta-feira porque amanhã eu tenho um compromisso? Nossa. É assim. E acontece... É muito louco isso. Muito louco. Então aí que você vê a questão do comprometimento,
daqueles soft skills que a gente começou no início da entrevista. Perfeito. Chefe, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos. Se quiser falar um pouquinho mais da Rise, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, pessoal, eu queria agradecer pela participação, Marcela, nesse espaço que você nos deixou aqui no podcast. E as considerações finais que eu deixo, tanto para o empregador quanto para os candidatos, né? Se você tem dificuldade, empregador, em achar o candidato ideal, a Rise faz exatamente esse trabalho para você. Vou até você, gosto e faço total questão de conhecer a tua área, de conhecer o seu público, os seus funcionários, a liderança com qual aquele candidato vai trabalhar, para que a gente seja o mais assertivo possível. Hoje, eu costumo falar, eu não sou agência, mas é um pouco parecido, né? É parecido, mas é diferente. Te oferta uma garantia de contratação. Hoje, se o candidato não der certo na sua empresa durante o período de experiência, você me avisa e a gente inicia um novo processo trabalhista, um novo processo seletivo ali, para que você consiga reter esse profissional e entregue a sua produção no final do mês. Acho que não tem nada mais desmotivador do que você ter que fazer uma entrega e não ter funcionário para trabalhar. E para você, candidato, seja sincero consigo mesmo, né? Você não precisa falar para o selecionador que você vai na entrevista se você não tem interesse. Você está tirando a oportunidade de outra pessoa que pode estar necessitando mais que você, que faça sentido para aquela vaga, que tem uma família por trás. Então, só seja sincero. É isso que eu deixo para vocês. Perfeito. Seus contatos? Bom, meu contato você pode no Instagram, você vai me achar no @Rise, RHISE, _ recursos humanos. Esse é o meu contato. No telefone você vai me localizar no 11, é o 96579-5103. Perfeito. Meu amigo, foi uma honra ter você aqui. A gente teve uma aula de recursos humanos. Te peço desculpa pela minha voz, mas acho que o bate-papo fluiu de uma forma perfeita e eu vou pedir para você voltar mais vezes aqui com a gente. Com certeza, Marcelo. Será um prazer estar aqui, falar com vocês novamente, entender um pouco mais sobre o nosso mercado, o que mudou daqui para lá, porque as coisas mudam de uma hora para outra, né? Perfeito. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Foi uma honra receber esse meu grande amigo aqui e eu quero deixar do fundo do meu coração os agradecimentos aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais exemplares, assim como o Anderson. E a gente vai encerrando a nossa entrevista com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaiser. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.